Olá! Aprovado com atraso, o orçamento de 2021 é marcado por distorções e prejuízos para setores importantes do Estado. Um deles é a Defensoria Pública. Estimativa da Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais aponta que a Defensoria conta com um orçamento muito menor do que outras áreas do Judiciário. A nossa reportagem mostra o impacto desse déficit no cotidiano de quem precisa do serviço. Na entrevista central, continuaremos tratando do orçamento. A economista Carolina Rezende apresenta as consequências da irresponsabilidade de Bolsonaro com as finanças públicas. Continue aqui com a gente, eu sou Afonso Bezerra e o Central do Brasil está no ar. Central do Brasil. E o governo Bolsonaro encontra no Congresso importantes aliados para acelerar sua pauta econômica. O editor do Boletim Ponto, Miguel Stedley, explica o papel estratégico do deputado federal Arthur Lira, presidente da Câmara, como intermediário entre o governo e o mercado. Embarque imediato. Como se fosse uma criança, Jair Bolsonaro gosta de mandar, mas não gosta de ter responsabilidades. Por isso, há 3 anos a presidência da República é terceirizada. Ora para os militares, ora para os 3 filhos, já foi para Rodrigo Maia. E desde que o mercado financeiro se decepcionou com o capitão que elegeram, esse papel de primeiro-ministro cabe a Arthur Lira, que juntamente com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se tornaram os interlocutores de Brasília com o mercado financeiro. E Lira está fazendo a lição de casa. Enquanto Bolsonaro permanece em eterna campanha eleitoral, é o deputado do Centrão quem está acelerando as privatizações da Eletrobras e dos Correios, além da reforma administrativa. Isto serve como um sinal de alerta. É importante para percebermos que o mercado não joga com apenas uma peça e que, com ou sem Bolsonaro, vai continuar insistindo em seu projeto de retirada de direitos e de destruição do Estado. O jogo é mais complexo do que vencer eleitoralmente Bolsonaro. É necessário também combater as medidas ultraliberais e o parasitismo do sistema financeiro para recuperar o país e a economia depois da pandemia. Insensível à gravidade da pandemia, Bolsonaro voltou a promover aglomerações e a recomendar tratamentos ineficazes. Isso tem despertado a indignação do povo brasileiro diante do negacionismo da maior crise sanitária da nossa história. Centrais sindicais e movimentos populares das frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo articulam mobilizações para denunciar o descaso do governo durante a pandemia. Nayá Tawane nos conta mais. Nacional. Contra a fome pelos R$600. Com essa frase, as centrais sindicais, as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, entre outras entidades, ocuparão as ruas de Brasília na próxima quarta-feira, dia 26, para reivindicar aos presidentes da Câmara e Senado o auxílio de R$600 até o fim da pandemia, medidas contra a fome e vacina para todos e todas. O presidente da CUT de Brasília, Rodrigo Rodrigues, expõe outras exigências que serão pautas do ato. E também reivindicamos mais direitos, mais empregos e contra a reforma administrativa que vai destruir o Estado e fragilizar ainda mais a prestação de serviços públicos à população. A programação está marcada para começar às 10 horas da manhã, em frente ao Congresso Nacional, onde serão realizadas diversas atividades simbólicas que serão transmitidas nas redes sociais das frentes para todo o Brasil. Para evitar aglomerações e o contágio da Covid, a manifestação contará apenas com presidentes das centrais sindicais e representantes de movimentos populares que seguirão todos os protocolos sanitários. Marco Barato, dirigente do MST do Distrito Federal, afirma a importância de fortalecer esta luta. Então, contamos com a solidariedade, contamos com a mobilização da onde estiver para denunciar esse governo
e para que a gente possa, de fato, demonstrar que quem produz alimento nesse povo são os trabalhadores da reforma agrária, os trabalhadores camponeses, os trabalhadores da agricultura, e quem, de fato, hoje representa os trabalhadores são, além dos movimentos populares, o movimento sindical, os partidos de esquerda com compromisso histórico com o conjunto da classe. O próximo dia 29 de maio está marcado para ser uma data nacional de lutas, pedindo o impeachment de Bolsonaro e vacinação da população brasileira. Mobilizações devem acontecer em vários estados do país. E esse comportamento irresponsável com a pandemia também atinge outras áreas do governo. Uma delas é o orçamento. Além de universidades ameaçadas de fechar as portas e órgãos de fiscalização do meio ambiente sucateados, a Defensoria Pública da União funciona em 2021 com um orçamento precarizado, prejudicando aproximadamente 33 milhões de brasileiros que não têm o apoio jurídico necessário. A reportagem é de Carolina Batayer. Trilhos do Brasil. Com a pandemia e a necessidade de contato por meio da internet, muitas pessoas estão encontrando dificuldade de acesso aos serviços das defensorias públicas. De acordo com a experiência do advogado Péricles Martins, que trabalha em contato direto com a defensoria no estado do Ceará, a situação tende a se agravar por causa do baixo orçamento destinado a essa instituição. No geral, o que a gente tem é uma dificuldade no acesso à defensoria por conta desse atendimento remoto, desse processo de virtualização, a necessidade do home office, lockdown, e aí a gente tem acompanhado uma série de blindagens com relação à defensoria por conta dessa falta de acesso, né, muitas das vezes. Uma emenda constitucional de 2014 prevê que até 2022 todas as comarcas, ou seja, localidades onde há a presença de um promotor e um juiz, disponibilizem também um defensor público para atender a população. No entanto, essa determinação está distante de ser cumprida devido ao baixo orçamento destinado à Defensoria da União, em especial no ano de 2021, como observa o assessor da presidência da Associação dos Defensores Públicos do Sergipe, Eric Argolo. Aqui em Sergipe, por exemplo, a gente tem 75 municípios e desses 75 municípios, só 8 têm defensores públicos. Termina criando uma barreira mesmo para que a pessoa consiga acessar direitos muito básicos, como, por exemplo, uma mãe que precisa cobrar alimentos do marido que não vem pagando, ou uma pessoa que precisa de um medicamento e, de forma irregular, o poder público não concedeu esse medicamento. Sem defensoria pública, muitos brasileiros podem encontrar dificuldade de ter acesso a esse e outros direitos. O orçamento de 2021 destinado à Defensoria Pública da União, no valor de R$ 607.800.000, está abaixo do patamar de outros órgãos de justiça. E o orçamento é a peça que revela quais são as prioridades do governo Bolsonaro. Na entrevista central, a economista Carolina Rezende fala da irresponsabilidade do governo em cortar recursos de áreas importantes como cultura e educação. E menciona manobras políticas envolvendo aliados no Congresso que turbinam setores estratégicos para os parlamentares com mais recursos. A entrevista é de Nayata Wani. Entrevista Central. Olá, hoje vamos conversar com a economista Carolina Rezende sobre os bloqueios orçamentários de 2021 com a justificativa de cumprir o teto de gastos. O governo de Jair Bolsonaro cortou recursos de áreas importantes para o país, podendo prejudicar, sobretudo, os mais pobres. Carolina, obrigada pela entrevista. De que forma os cortes aprovados no orçamento pelo governo de Bolsonaro podem afetar as políticas essenciais? Os cortes, eles vêm ocorrendo em todas as áreas sociais e eles evidenciam um processo de desfinanciamento das políticas públicas no país, que vem ocorrendo, na verdade, desde 2015, mas ele vem sendo aprofundado no governo Bolsonaro. Então, os cortes, eles afetam a educação, ciência e tecnologia, meio ambiente, cultura, política habitacional, todas as áreas sociais acabam sendo afetadas. Na cultura, por exemplo, o valor que foi destinado para 2021, ele representa um corte, né, em relação a 2013, que é quando você tem um pico na série histórica recente, de cerca de 78% em termos reais.
Então, na prática, você tem um prejuízo muito grande para qualquer política cultural. Na habitação, por exemplo, no programa Moradia Digna, você tem um dos fundos sociais que chama FDS, né, Fundo de Desenvolvimento Social, que ele financia, por exemplo, Minha Casa Minha Vida Entidade. Esse recurso, ele é cerca de metade do que foi destinado em 2011. Sim, e dentre as despesas primárias, né, o Ministério de Desenvolvimento Regional, ele foi o que sofreu o maior corte, de 8,7 bilhões de reais, metade, né, do que havia sido aprovado para este ano. Qual o impacto disso? O Ministério do Desenvolvimento Regional, ele é bem curioso. Ele, de fato, sofreu cortes bem elevados, mas ele tinha sido muito suplementado no processo da tramitação da proposta orçamentária. Então, por exemplo, a proposta original que o governo mandou para o Ministério do Desenvolvimento Regional, ele tinha cerca de 5 bilhões, e ele saiu do Congresso com quase 17. Então, foi uma suplementação muito grande feita pelos deputados federais e senadores, principalmente em despesas com obras, enfim. E isso sofreu um veto, né, de cerca de 8 bilhões, e ele acabou com cerca de 7 bilhões e meio. No entanto, o que você pode observar é que mesmo após os vetos, você ainda teve uma suplementação no Ministério do Desenvolvimento Regional de cerca de 50% em relação à proposta que tinha saído do Executivo. Então, na verdade, ela é uma pasta que acabou sendo privilegiada no orçamento. E um desses vetos, né, foi no Ministério da Educação, que já vem sofrendo com a falta de investimentos. Qual é a diferença que farão os 2,7 bilhões de reais neste momento de pandemia dentro dessa pasta? Esses bloqueios, né, e cortes, eles afetam não só a capacidade de investimento e de inovação das universidades federais, mas o seu próprio funcionamento. Diversas universidades já se manifestaram recentemente, né, no sentido de que com esse orçamento o funcionamento delas fica inviabilizado. Uma manifestação pública recente, que ganhou bastante espaço na mídia, inclusive, foi a UFRJ, né? Só para você ter noção, as despesas de custeio da UFRJ, né, elas representam em 2021, em termos reais, 65% do volume que foi destinado em 2015. Né? Então, você já tem um corte muito grande que vem ocorrendo ao longo dos anos, e a situação ainda piora em 2021, porque além de ter sofrido o corte, o governo federal só repassou, né, do ponto de vista da execução desses recursos que já foram suprimidos, cerca de 20%, e a gente já está em maio, né, no final de maio. Então, essa é uma realidade muito dura para as universidades e é uma realidade que se repete em todas elas. Né? O governo de Bolsonaro afirma que a saúde foi poupada. A senhora concorda com isso? Na verdade, esse dado não se confirma, né? Se você olhar, se você puxar o orçamento de 2020 e o de 2021, após as suplementações orçamentárias que foram feitas, você vê que o Ministério da Saúde hoje conta com cerca de 6 bilhões a menos, em plena situação de agravamento da pandemia e da necessidade de aquisição de vacinas. Então, esse dado não é verdadeiro. Agora é o momento da nossa paradinha na cultura. A dica de hoje é do redator e pesquisador Edmar Neves. Ele nos recomenda uma história em quadrinhos que narra a trajetória de uma família de nordestinos durante a migração para o Sudeste. Vamos conferir? Parada Cultural. Olá pessoal, meu nome é Edmar, sou redator e pesquisador e hoje eu vim falar para vocês desse quadrinho chamado Roseira, Medalha e Engenho e Outras Histórias, do Jefferson Costa. Na obra ele fala sobre a família dele, né? São causos a respeito da família dele, que são migrantes nordestinos. Os pais deles vieram de Pernambuco e da Bahia para o estado de São Paulo. E ele vai retratar de uma maneira muito sensível e bastante acessível também, né? Diversas histórias que são relativas aos pais deles. A obra foi contemplada pelo PROAC, pelo Programação Cultural, e foi publicada pelo Pipoque Nanquim. O Jefferson Costa já é bastante conhecido no meio dos quadrinhos e é um autor bastante importante, assim, que traz diversas questões étnico-raciais para o debate dos quadrinhos. E é uma obra que eu super recomendo, assim, para todas as idades e para todos os públicos. Tá anotada aqui a dica. O Central do Brasil fica por aqui. Para rever este ou outro conteúdo, é só acessar o nosso Instagram, @Programa Central do Brasil.
Uma boa semana para você e até amanhã. Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.